Meus queridos amigos da Central do Livro de Mórmon, sou o irmão Sérgio Carbone e hoje nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do livro de Isaías. Caso você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, faça-o agora e toque o sininho para que você possa receber com frequência as nossas publicações. Será um grande prazer estar com você em cada uma delas, aprendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós teremos o grande privilégio de estudar os capítulos 32 e 33 do livro de Isaías. E eu espero que juntos nós possamos terminar esse vídeo e estar bastante edificados. O capítulo 32 do livro de Isaías, ele contém profecias sobre os últimos dias e o reino milenar de Jesus Cristo, que nós, ou nossa posteridade, teremos o privilégio de testemunhar. Quando o Senhor Jesus Cristo se torna nosso governante, ele removerá as pessoas más de nossa sociedade, incluindo aquelas que usam linguagem profana, os que são hipócritas e todos aqueles que são corruptos e que tentam enganar outras pessoas. Já vemos o Espírito do Senhor sendo derramado sobre nós, resultando em um grande aumento de frutos e produtos da terra. Mais importante, podemos experimentar maior paz e retidão pessoal por aceitarmos Jesus Cristo e seus ensinamentos e mandamentos, e por causa dos dons e poderes do Espírito Santo. Então esse capítulo hoje, esse é um pequeno resuminho do que nós vamos ver aqui. Após aquela destruição, outrora mencionada por Isaías nos capítulos anteriores que nós estudamos, nós vemos que Jesus Cristo reinará na terra em retidão. Todos nós já ouvimos falar do milênio. Aprendemos talvez em algumas outras aulas ou lições, eventos que ocorrerão antes do milênio e que serão muito, muito importantes. Para algumas pessoas eles serão de arrepiar, porque eles afetarão os iníquos, principalmente os iníquos, mas trarão muita alegria ao coração daqueles que são retos e justos. Como Rei, nosso Salvador Jesus Cristo protegerá o seu povo, tanto física quanto espiritualmente, de todos os inimigos que eles tiverem, e trará alívio das tempestades, das secas, da escassez que causaram sofrimento na vida deles. Durante o governo, esse governo e estabelecimento de justiça, as pessoas não mais falarão obscenidades, não mais obrarão ou realizarão a iniquidade. Elas não vão mais praticar a hipocrisia ou até mesmo destruir a fé dos outros. Esse será um período de paz, um período de justiça em que nós reinaremos com o nosso Salvador Jesus Cristo nesta terra, e certamente nós vamos desfrutar de momentos muito especiais. Vamos começar a fazer uma leitura desse capítulo 32 e fazer os devidos comentários para que vocês possam compreender a simbologia. Eu sei que, como eu já mencionei numa aula anterior, mas estou falando principalmente àqueles que hoje estão aqui pela primeira vez, o fato de algumas vezes nós demorarmos um pouco, né? Porque nós estamos tratando quase que versículo por versículo de cada capítulo, isso pode parecer um pouco demorado, mas na verdade é um momento de nós analisarmos profundamente o livro de Isaías e podermos entender esse livro, tá ok? Versículo 1, ele diz o seguinte, vamos estudar juntos aqui, capítulo 32, versículo 1. Eis que reinará um rei em justiça, e os príncipes governarão segundo o juízo. Jesus Cristo é o rei mencionado. Ele reinará em retidão durante o milênio. Lá em Isaías 11:4 aprendemos sobre isso também. Jeremias profetizou de forma bastante similar a Isaías. E ele nomeou o rei aqui mencionado de o Senhor da Justiça. Vocês vão encontrar isso lá em Jeremias 23:6. Então é de Cristo que ele está falando.
príncipes governarão em juízo. Quem são esses príncipes mencionados aqui? Os príncipes que servem ao rei são aqueles que recebem a exaltação, ou seja, a vida eterna no mais elevado grau de glória, e se tornam parte da família de Cristo. Eles governarão em julgamento ou julgarão com justiça, com retidão. O 32:2 diz: o homem e será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como os ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então o homem será como um esconderijo contra o vento. Isso significa que Jesus Cristo é este homem. Isaías fornece 4 metáforas aqui para indicar a preservação eterna dos santos pelo Senhor. Ele usa a expressão esconderijo, ele usa a expressão refúgio, ele usa também a expressão rios de água e sombra de uma grande rocha. Estes correspondem ao vento, à tempestade, ao lugar seco e à terra cansada. Palavras que nos fazem recordar esta existência celestial em que nós estamos vivendo, com todas as suas tribulações e dificuldades. Todos nós sabemos que após Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu aqui quero dizer que foi necessário que eles assim o fizessem, a terra caiu da sua posição terrestre, né? Um estado terrestre que ela vivia naquele tempo, estado esse que retornará quando o milênio voltar, à situação que nós nos encontramos hoje. Então, do terrestre caíram para o teleste. Essas são as condições que vivemos aqui, onde o homem já não planta, já não colhe mais, porque a terra já não produz espontaneamente, ele precisa trabalhar a terra, precisa semear. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, Cristo, de acordo com essas expressões usadas por Isaías, ele vai ser refúgio, ele vai ser esconderijo, ele vai ser uma rocha na nossa vida, né? O 3 diz: e os olhos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então isso aqui significa o seguinte, que aqueles que escolherem ver e ouvir a verdade serão abençoados com uma visão e entendimento espiritual contínuos e claros. Vocês já perceberam que os rebeldes são extremamente tolos? Os rebeldes não têm a visão espiritual que necessitam ter para poderem ver as coisas da forma que o Salvador vê. Mas os sábios, aqueles que guardam os mandamentos, esses são orientados pelo Espírito. E por essa razão, eles possuem uma sabedoria que supera a humana. Isso faz uma diferença enorme na hora de tomar as grandes decisões, na hora de ajudar a decidir de certos destinos de pessoas que às vezes estão sob sua responsabilidade, a quem eles orientam, né? O versículo 4 diz o seguinte: e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Então, essa coração dos imprudentes entenderá, é como se o Senhor abrisse o coração deles ao entendimento, tá certo? A um entendimento que provavelmente eles não tinham antes. A língua dos gagos aqui mencionadas indica que aqueles que outrora tinham dificuldade de se expressar, tinham dificuldade de falar, eles vão poder falar a verdade claramente e serão entendíveis. Nós vamos poder entendê-los de todo o nosso ouvido, com toda a nossa atenção, melhor dizendo. Versículo 5: ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Então, essa pessoa vil que ele menciona aqui, né? Essa pessoa tola, é um problema sério, porque elas têm dificuldade, muitas vezes, de ver as coisas como elas realmente são. Elas não conseguem perceber a verdade em toda a sua sutileza. Então esse é um problema sério. Então quando o Senhor vier e reinar na terra com justiça, as pessoas vis,
elas não serão mais vistas como nobres ou generosas, como hoje às vezes são vistas por algumas pessoas, mas serão reconhecidas pelo que são. Então a gente vê muitos iníquos aí nas diversas áreas da sociedade, né? Seja no campo da economia, no campo da política, no campo das finanças e em todas as áreas, né? Em todas as ciências também. Então tem muita gente sábia, mas tem muita gente tola, muita gente má, e essas pessoas serão reveladas no devido tempo. O versículo número 7 diz: também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os aflitos com palavras falsas, mesmo quando o pobre fala o que é justo. Então, ele define nessa escritura uma igreja mencionada ali no versículo 5, né? Ao tolo nunca mais se chamará nobre e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, né? Como se fosse uma igreja mesmo sendo estabelecida, né? Uma igreja de tolos. Ele é aquele que planeja ou que elabora planos perversos para aumentar seu poder e prosperidade. A gente vê isso no mundo hoje entre os déspotas, né? Entre os governos iníquos. São pessoas que querem ajuntar cada vez mais riquezas, ajuntar mais poder advindo do domínio injusto sobre as pessoas. É isso que a gente consegue ver. E, frequentemente, as suas vítimas são os pobres e necessitados, a quem ele destrói com palavras mentirosas ou com lisonja, que é aquele elogio enganoso para conduzir à ruína e à destruição, tá ok? Mas vai chegar uma hora que eles não serão mais conhecidos como generosos. Aqui no versículo número 9, ele vai falar agora sobre mulheres de Israel. Ele diz assim: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Então, as mulheres que continuam em suas atividades diárias, sem se preocupar com a calamidade que lhes sobrevirá, representam os habitantes das cidades israelitas da Judéia, homens e mulheres que estão tranquilos, à vontade, e que ignoram as advertências dos profetas sobre a destruição iminente. Eu gosto de classificar esse grupo de duas formas. Primeiro, são aqueles que conhecem a verdade, mas que simplesmente não conseguem compreendê-la, ou não acreditam nela, ou simplesmente acham que está muito longe o cumprimento de certas profecias, né? E existem aqueles que são os ignorantes, né? Aqueles que não se importam em conhecer a verdade. Eles estão dormindo o sono do inferno. Eles vivem no reino, mas não se preocupam absolutamente em conhecer a sua Constituição, a sua lei, e por isso eles se perdem. E eles acabam sendo também vítimas nas mãos dos, vou usar uma expressão aqui que não é muito comum, mas dos velhacos espirituais, né? E infelizmente são os desonestos de coração. São aqueles dados às artimanhas sacerdotais. Eles também são vítimas, né? Então que a gente possa não ficar tranquilo em Sião, achando que tudo vai bem em Sião e que Sião prospera. Porque na verdade, irmãos, é isso que Satanás quer que nós pensemos, tá bom? Na verdade, nós temos que atentar à voz dos profetas e olhar para a nossa vida, fazer um verdadeiro checklist, um check-up espiritual e ver se há alguma coisa que nós podemos corrigir e melhorar. Muito bem. O versículo 10, ele diz: dentro de 1 ano e alguns dias vireis a ser turbadas. Essa expressão significa depois de muito tempo, né? Não significa 1 ano exatamente, mas significa um bom tempo depois. Vireis a ser turbadas, ó filhas que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Ou seja, vai chegar um tempo em que a terra não vai mais produzir, em que não haverá mais
vamos dizer assim, não haverá mais grande quantidade de alimento e com isso o povo vai perecer. É isso que ele está querendo dizer. O versículo 11 diz: tremei, vós que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós filhas que estáis tão seguras, despivos e ponde-vos nuas, e cingi com pano de saco os vossos lombos. Então, como as colheitas de Israel falharão, o povo, as mulheres em particular, que ele menciona aqui, elas vão ficar sem qualquer tipo de tranquilidade, elas vão ficar muito intranquilas, desesperadas em meio a tudo isso que está acontecendo. E ele menciona aqui que elas deveriam se vestir com um pano de saco, né? Antes disso, ele fala que elas devem se despir e porem-se nuas. Isso é uma expressão relativa à escravidão, que eles seriam levados escravos pelos inimigos de Israel. Essa é uma expressão, despojados de tudo que tinham e serem levados à escravidão. Daí a expressão nudez ser utilizada. E ele fala então sobre cingivos, quer dizer, vestivos com os panos de saco, os vossos lombos. Todos nós sabemos que usar um pano de saco era, na verdade, um sinal de lamentação, de dor, de sofrimento, de angústia, muito utilizado na época que aconteciam os funerais, por exemplo, né? Uma época de profunda lamentação. Os profetas fizeram isso várias vezes por causa do povo iníquo com o qual eles trabalhavam e com o qual eles ensinavam o evangelho. Então aí nós temos que compreender essa linguagem, porque ela é muito especial, ela é muito profunda também. O 12 diz: lamentar-se-ão sobre os peitos, sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Então isso era uma forma de bater no peito também, em sinal de lamentação por causa da perda de tantas coisas boas que eles tiveram e que agora não tem mais por causa do pecado. 13. E sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade jubilosa, né? Esse versículo 13, ele está se referindo à terra do povo dele, à terra de Israel. E esses espinhos e sarças aí mencionados podem ter dois significados, né? Primeiro, ele pode se referir à maldição que vem sobre a terra por causa da iniquidade. No livro de Moisés 4, 23 e 24 também é mencionado essa mesma expressão. Espinhos e cardos ou abrolhos, como falam, também representam os inimigos de Israel. Esse é o simbolismo dos inimigos que viriam a Israel, seriam como cardos e abrolhos, ou seja, eles viriam para importunar, para trazer dor, sofrimento, trabalho, angústia ao povo de Israel. Esse é o significado. O versículo número 14 diz: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, e Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos gados. Ou seja, em resumo, depois que a terra estivesse desolada, os animais tomariam conta até mesmo dos palácios e da cidade, que ficaria agora sem seus habitantes. Versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Então esse Espírito seja derramado sobre nós, né? É que as mulheres estariam muito tranquilas. Nós já vimos isso lá no 9 e no 14. Experimentarão por causa disso calamidade, lamentarão a perda de sua liberdade, a sua terra, até que o Espírito do Senhor seja derramado sobre elas. O Espírito havia sido anteriormente rejeitado por Israel, a gente viu lá no capítulo 31. Mas um dia, provavelmente, obviamente, em decorrência do arrependimento, o Espírito seria novamente derramado sobre o povo.
Ela também, essa frase também que nós acabamos de ler, quando ele fala que o campo fértil será reputado por um bosque, ela também se refere à restauração do evangelho. Durante os últimos dias, o Senhor vai podar a sua vinha pela última vez. Nós estamos vivendo a última dispensação, o último período em que os profetas virão, estão vindo e chamarão o povo de Deus ao arrependimento. O Salvador se aproxima. E nesse período, o Salvador realizará um grande ato, que às vezes ele chama nas Escrituras de ato estranho, onde o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Se quiserem ver um pouco mais, leiam Doutrina e Convênios 95:4. Essa frase também nos lembra que o Senhor anteriormente havia derramado sobre o povo dele o espírito de profundo sono. Esse espírito de profundo sono mencionado aqui é o espírito da apostasia. Vocês viram que foram séculos em que a verdade não esteve sobre a face da terra, onde houve uma distorção absoluta dos ensinamentos de Cristo, da perversão das Sagradas Escrituras, a proibição de que essas Escrituras chegassem até ao intelecto das pessoas que provavelmente estavam famintas, né? Não famintas de comida física, nem de sede de água, como diz Jeremias, mas de ouvir a palavra de Deus. Esse foi o período da apostasia aqui mencionado. Muito bem. Versículo 16 e 17 diz: E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Ou seja, juízo e retidão estarão presentes na terra de Israel. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Ou seja, haverá paz, haverá segurança entre o povo de Deus. Quando os santos estavam indo para o Vale do Lago Salgado, Parley P. Pratt utilizou esses versículos aqui, do 17, na verdade, até o 19, para mostrar que esses versículos também se aplicavam aos santos que naquela época buscavam reparação, buscavam justiça e paz ao fugirem dos seus inimigos em busca da sua terra prometida, até chegarem ao grande vale do Lago Salgado. E ali encontraram a paz que tanto buscavam. A um custo alto, mas eles encontraram, ok? E finalmente, né, o versículo 18, 19 e 20 é também uma referência aos últimos dias, onde ele diz: E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, saraivará. Tá certo? Essa é uma passagem interessante. Descendo ao bosque, saraivará. E a cidade se abaterá inteiramente. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Eu, quando estava estudando isso aí, me lembrei de uma passagem de escritura que está em Doutrina e Convênios, na seção 29. Olha que coisa interessante, porque aqui existe um contraste, né? No versículo 19, ele está falando que um granizo cairia sobre a terra, a cidade seria completamente arrasada, e abençoado seria aquele que estivesse semeando em cada córrego, deixando o seu gado e jumentos soltos. Então, é óbvio, quando tem uma saraiva dessa natureza, né, uma chuva de pedras dessa natureza, que ninguém vai estar ali no campo semeando, mas ele está mostrando um contraste entre a destruição dos iníquos e a bênção daqueles que estariam, vamos dizer assim, colhendo as bênçãos da sua retidão. Então, a seção número 29, versículo 16 e 17, vamos ver o que ela fala aqui para nós. Ela diz assim, olha: E acontecerá, por causa da iniquidade do mundo, ele está falando sobre os últimos dias, que eu me vingarei dos ímpios, pois não se arrependerão, porque o cálice da minha indignação está repleto, e eis
que meu sangue não os purificará se eles não me ouvirem. E no versículo 16, que eu não li para vocês, ele fala antes também dos gemidos, dos choros dos homens. Ele diz no 16, e será enviada uma grande chuva de pedras. Essa é a saraiva que ele menciona lá, para destruir as colheitas da terra. Então os iníquos vão colher perdas insustentáveis, enquanto os justos estarão pastando com seus animais em tranquilidade, colhendo as bênçãos mais preciosas, tá bom? Muito bem. O capítulo 33 agora, é muito interessante observar isso aqui. É um capítulo que ele dá uma continuidade àquilo que nós estamos lendo, só que ele aprofunda um pouco mais o nosso conhecimento, né? Então vamos lá. Versículo 1 e 2, eu gostaria que a gente pudesse ler o versículo 1 a 2, tá? Ele diz assim: ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de agir perfidamente, eles agirão perfidamente contra ti. A palavra perfídia ou pérfida significa traidor, tá certo? Alguém que trai uma outra pessoa. Esta expressão aqui mencionada no agora o versículo 2, o Senhor tem misericórdia de nós, por ti temos esperado, sê tu o braço deles nas madrugadas, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Então, esta expressão aqui mencionada, ó Senhor, ela tem a ver com as palavras que seguem uma oração ou um hino, que a gente utiliza muito o nome do Senhor, né? Tenha misericórdia de nós. O texto também pode ser interpretado como mostra-nos um favor. Esperamos por ti, o hebraico quer dizer esperamos por você, por ti, nosso Deus, nosso Senhor, né? Sê o nosso braço todas as manhãs. Ou seja, buscamos o cuidado protetor do Senhor todas as manhãs. Quando a gente ora pela manhã, a gente pede que o Senhor nos proteja do mal, cuida da nossa família, né? É isso que ele está dizendo aqui. E buscamos proteção de nossos inimigos, do perigo e do mal. Nossa salvação no tempo da angústia, outra expressão utilizada, também significa pedimos ao Senhor que nos livre dos problemas. Eu mencionei o versículo 1 porque, um pouco antes disso, porque eu queria que vocês compreendessem o que ele está querendo dizer lá, tá? Nós sabemos que um dos povos que foi utilizado nas mãos de Deus para açoitar o seu povo Israel por causa da sua iniquidade foram os assírios, né? Os assírios eram um povo majestoso em termos de poder que eles tinham, de destruição. Eles eram um exército que foi organizado ao longo dos anos, né? Ao longo dos milênios, na verdade. A história mostra que eles começaram lá atrás como pastores de ovelhas, até se tornarem uma nação bélica, uma nação de guerra. E ali ele utiliza uma expressão que é traiçoeiramente ou perfidamente, né? Esse é um ai daquilo, né? Pronunciado sobre aqueles que destroem e que fazem mal aos outros. As frases aqui mencionadas, irmãos, elas se aplicam historicamente ao rei assírio Senaqueribe, que se ofereceu para poupar a vida dos habitantes de Jerusalém se eles concordassem em lhe pagar tributo. Eu tive a oportunidade de estar em Londres há umas 2 ou 3 semanas atrás e fui visitar o Museu de Londres, né? O Museu Britânico. E lá tem um espaço amplo às grandes nações, aos grandes impérios. Um deles é o Império Assírio, que eu fui mesmo de cara, fui logo atrás dele. Vocês vão ver umas fotos que provavelmente estão sendo mostradas aí. Eu tive lá e tive diante vamos dizer assim, da efígie, diante da estátua, né, de Senaqueribe, que era um rei impiedoso. Ali, naquele espaço, a gente consegue ver as explicações todas a respeito do domínio desse império, as destruições que eles fizeram. Ali existem alguns obeliscos
que também mostram e contam a história do povo, né? Exatamente nesse período que nós estamos estudando agora. Então a história é real, é uma história verdadeira, é uma história de domínio, é uma história de domínio sobre um povo que era o povo escolhido de Deus, mas que quebrou seus mandamentos simplesmente por orgulho, por luxúria, por idolatria. E ali nós vemos a história sendo contada dentro desse museu, além de outras conquistas que esses povos tiveram, né? Então, é muito interessante isso aí. Ele então queria que o povo de Judá lhe pagasse tributo. Com muito custo, os israelitas pagaram tributo a eles. Mas ele, traiçoeiramente ou perfidamente, como diz aqui no versículo 1, continuou seu ataque contra eles. Vocês devem lembrar que nós falamos que ele destruiu mais de 40 cidades no ataque que ele fez naquela ocasião. Ele procurou destruir a todo o povo de Judá. As frases também se aplicam aos ímpios de qualquer época que lidam de forma traiçoeira com os outros. Então, aonde houver um ímpio, não importa onde ele esteja, se ele não se arrepender, ele também vai pagar um preço alto por sua traição, por sua falta de lealdade, de humanidade para com aqueles dos quais ele se aproveita. Esse mesmo versículo chega a dizer: quando cessares ou acabares tu de agir perfidamente ou traiçoeiramente, eles agirão perfidamente contra ti. Então, a profecia de Isaías foi cumprida. O Senhor destruiu numa única noite, eu tinha dito para vocês, mais de 100 mil homens, mas o número exato foi mais de 100 mil na verdade, eu vou dar o número exato agora, 185 mil homens no ataque que o Senhor utilizou através dos seus anjos contra o povo da Assíria, em uma única noite. E o rei abandonou seu acampamento, o rei nesse caso Senaqueribe, fugiu para Nínive, onde ele foi assassinado pelos filhos dele. Então, para vocês terem uma ideia da situação desse rei, no final ele acabou sendo destruído. E assim será com todos os tiranos, não importa em que país eles vivam, é só uma questão de tempo. Basta olhar para trás. Basta olhar para trás e vocês vão ver tiranos como Gengis Khan, como Hitler, como Mussolini, enfim, todos os tiranos de todas as épocas tiveram um fim horrível. E isso exatamente porque Deus não tolera essas coisas. E futuramente não será diferente. Ok. O versículo número 30, no versículo número 3 diz: a voz do ruído fugirão os povos, quando tu te ergueres, as nações serão dispersas. Essa expressão que ele menciona, né, na Bíblia da versão internacional diz o seguinte: ao trovão da tua voz os povos fogem, ou seja, a voz do Senhor traz julgamento, fazendo com que os ímpios fujam. Levantando a ti mesmo, quer dizer, quando o Senhor se levanta para defender o seu povo, as nações se dispersam. Então nós vamos observar, por exemplo, na famosa guerra do Armagedon, que nós vamos ter antes da segunda vinda de Cristo, que no momento em que a nação de Israel estiver acossada pelos inimigos e que farão de tudo para destruir a nação de Israel, o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, o monte partir-se-á ao meio, e ali será um local de fuga para o povo de Israel. E eles então encontrarão a proteção nas mãos do Salvador, que assumirá o comando daquela grande batalha. Então o Senhor os protegerá. No versículo número 4, ele diz: então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha a lagarta, como gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor está exalçado, ou elevado nas alturas, né? Encheu Sião de juízo e justiça. Então esse despojo, ele será ajuntado, como ele fala, né? Tem um significado interessante, ou recolhido,
como o ajuntamento da lagarta. Esse despojo, também conhecido como espólio muitas vezes, ele se refere a bens retirados de um inimigo durante a guerra. Então, a guerra está acontecendo, alguém vai perdendo a vida, uma cidade vai sendo conquistada e os despojos vão sendo tomados pelo país conquistador. Nesse contexto, existem também, não é que existem, mas pode se referir a benefícios espirituais, como paz, alegria, amor, que os justos recebem ao participarem da vitória do Senhor sobre o pecado e a morte. Já pararam para pensar em todos os benefícios que o Salvador trouxe sobre nós quando venceu a morte por causa do seu sacrifício expiatório, morte e ressurreição? Então, os vícios da mortalidade vão ser eliminados, as dores, os sofrimentos vão desaparecer, né? Nós poderemos ressuscitar novamente, não haverá mais doenças. Então será uma conquista extraordinária, que aqui também pode ser os despojos mencionados, né? O versículo 6, acontecerá que a firmeza dos teus tempos e a força da tua salvação serão a sabedoria e o conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro, né? Jesus, na verdade, é o grande, é o último e o único fundamento seguro. Jacó, lá no capítulo 4, versículo 16, ele menciona isso, né? Sobre o qual nós podemos construir. Ele é o nosso fundamento seguro. Isaías, no capítulo 28, 16, também menciona isso. Fala que ele é rico, né? Rico depósito de salvação, de sabedoria e de conhecimento. Isso significa o quê? Ele cria uma metáfora onde Jeová, Jesus Cristo, é um tesouro ou é um depósito de riquezas para os justos. As riquezas incluem salvação, sabedoria e conhecimento. Quando a gente fala que as pessoas têm que achegar-se a Cristo, é por causa desse tesouro que elas encontrarão nele. Sabedoria, salvação, conhecimento, vida eterna, redenção. Que nós possamos ponderar nisso e ver aonde nós estamos aplicando nossos esforços, nosso tempo, nossos recursos, nossa dedicação. Se houver necessidade de uma correção de curso, convido todos nós a fazermos essa correção de curso, para recebermos os benefícios maravilhosos que provém do nosso Salvador Jesus Cristo. O versículo número 7 e 8. Eis que os seus valentes estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele desfaz o convênio, despreza as cidades, despreza as cidades e a homem nenhum estima. Então veja bem, todos chorarão quando o mundo for destruído, incluindo os valentes, que aqui seriam os guerreiros, e os pacificadores, que são os embaixadores da paz. Todos chorarão quando o mundo for destruído. O versículo 8 fala de estradas desertas, o caminhante cessa. Essas frases, irmãos, falam de uma época em que batalhas e guerras acontecerão na terra, quando os civis evitam as estradas por medo de insegurança, ou talvez as estradas tenham sido destruídas pelos exércitos e a sua artilharia. Todos os negócios e viagens entre cidades cessam, porque ninguém se atreve a se aventurar. Então, todo tipo de ameaças e problemas tomarão conta da nossa sociedade. E, obviamente, nós teremos uma insegurança muito grande na sociedade, muito maior do que nós já temos hoje em grandes cidades por todo o mundo, né? O versículo número 9. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo
foram sacudidos. Agora, pois, me levantei, diz o Senhor. Agora serei exaltado, agora serei posto em alto. Então, esse versículo 9, que mostra que a terra chora, a terra desfalece, a terra é destruída, é como uma reação à maldade dos seus povos. É como uma semente que foi plantada de injustiça, de corrupção, e que agora colhe o seu resultado, né? Esse definhar é tornar-se fraco, tornar-se sem condições de fazer absolutamente nada. Esta linguagem também foi utilizada lá por Isaías no capítulo 24, versículo 4. O Líbano também foi abatido, diz a Escritura, né? Ele usa uma linguagem simbólica para expressar a destruição dos campos férteis e das florestas produtivas, simbolizando os orgulhosos e os ricos que serão envergonhados e cortados no último dia. Então, em 10:33 a 34, a gente aprende, está claro para nós ali, que é o Salvador, que é o silvicultor, que derruba o Líbano, né? O Líbano aqui se refere aos homens, aos orgulhosos, aos ricos, aos governantes impiedosos e assim por diante. Versículo 10, ele diz que agora se levantou, agora serei exaltado, agora serei posto no alto. Então vejam bem, ele usa 3 frases, que ele vai se levantar, que ele vai ser exaltado e que ele vai ser colocado no alto. Nos últimos dias, ele virá à vista, ele será percebido, ou se mostrará para decretar os seus decretos de justiça, vindo em sua glória para purificar o mundo dos ímpios, exaltando-se assim em retidão. Então aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que zombaram de sua majestade, de sua glória, do seu trabalho, aqueles que o compararam a homens comuns e simples, talvez até como a simples filósofos, eles vão descobrir que o Salvador Jesus Cristo é muito mais do que isso. Os próprios judeus, quando o Salvador mostrar as marcas naquela guerra do Armagedon, que estão nas suas mãos e nos seus pés, eles vão perguntar: que marcas são essas? E ele vai dizer: essas são as marcas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vim para os meus e eles não me receberam. Então, irmãos, naquele momento eles vão saber que os seus ancestrais crucificaram o verdadeiro Messias, aquele que eles deveriam ter recebido há muito tempo atrás. Então vai ser um momento onde o Salvador será exaltado acima de tudo. Hoje ele já é, mas agora os homens que noutrora não tinham entendimento passarão a ter. O versículo número 11, ele diz: concebeste palha, dareis à luz pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Então essa expressão, ela se refere aos iníquos, né? Na verdade, quando ele diz aí, concebeste palha, ele está se referindo ao povo de forma geral e não a um indivíduo. É muito importante que a gente compreenda isso aí. Eles vão ficar grávidas, mas não de filhos, eles vão ter como se fossem palhas, isso é simbólico, ou cascas inúteis dos grãos que são produzidos, né? Essa dura declaração aos ímpios diz a eles que suas vidas e planos vão afundar e são em vão. Trareis restolho, ou produzireis restolho. A gravidez chegou ao fim. E vocês agora produzirão restolho, palha, em vez de grãos úteis de trigo. Em outras palavras, as vidas, os desígnios malignos dos ímpios serão dignos apenas de serem queimados como a palha e o restolho são queimados. Essa passagem claramente se refere ao julgamento e grande queima dos ímpios que ocorrerá na segunda vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. O versículo 12, as pessoas
Desculpa, irmãos. As pessoas e os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós os que estáis longe, o que tem feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Essa expressão que ele menciona aqui de queimas de cal pode se referir a uma alta temperatura que é utilizado, ou um calor intenso que é utilizado para tirar cálcio dos ossos, né? Assim simbolizaria tudo isso uma destruição completa dos ímpios na vinda do Senhor, em decorrência de um julgamento perfeito que será feito por ele, né? Que será realizado por ele. Como espinhos cortados serão queimados no fogo. Os espinhos e as ervas daninhas sempre são queimados para que eles não superem as plantas úteis. Quando eles são cortados e colocados em uma pilha, o fogo fica mais forte e mais quente, e eles queimam mais facilmente. Tal será a queima dos ímpios na segunda vinda de Cristo. Os pecadores queimarão tão facilmente quanto os espinhos são consumidos no fogo. Então isso é uma linguagem profunda, bela e clara para todos nós. O versículo 14 diz: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as eternas labaredas? E ele dá a resposta: o que anda em justiça e o que fala o que é reto, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir acerca de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. E habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão se lhe dá e suas águas são certas. Bem, aqui é uma linguagem profunda e ao mesmo tempo maravilhosa. Vamos tentar entender, tá ok? Quando a gente estuda em Salmos, ali naquela passagem de escritura de Salmos, o 15 e o 24, ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, né? Então ele fala: o que é puro de mãos e limpo de coração. Ele está se referindo àqueles que vão ao templo, os templos que nós temos hoje, quase 200 templos no mundo inteiro, muito mais se a gente somar os que estão sendo construídos, né? Ele está se referindo àquele templo. Isaías, quando faz essa pergunta: quem dentre vós habitará com o fogo devorador? Ou quem dentre nós habitará com as labaredas eternas, ou eternas labaredas? Ele está se referindo ao reino celestial. O profeta Joseph Smith certa vez afirmou que Deus, nosso Pai Celestial, ele habita em labaredas eternas, um fogo eterno, se referindo a uma descrição do reino celestial, né? Onde não existe noite, onde é dia o tempo todo, né? Porque ali é o reino celestial, é a glória do sol, e ali habita o nosso Pai. Então, ele deixa claro que quem habitará nesse lugar, ele descreve o que anda em justiça, o que é reto, o que manda para longe de si o ganho das opressões, o que sacode das suas mãos todo o presente, ou seja, toda o suborno, toda a corrupção, ele joga fora. Irmãos, quando ouço isso, me lembro do que está acontecendo no mundo de hoje. Quanta gente iníqua, quanta opressão, quanta gente que adora um suborno e que diz que não foi. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa sociedade hoje, principalmente no nosso país. Tem tanta iniquidade acontecendo e nós precisamos tomar muito cuidado em que lado nós escolhemos permanecer na nossa vida, se ao lado da justiça ou ao lado da iniquidade, se ao lado daqueles que são retos, limpos e puros, ou se são daqueles que tudo o que eles fazem é por dinheiro. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Que o Senhor possa nos abençoar a fazer as grandes escolhas, né? Escolhas que estão dentro dos nossos valores mais sagrados, para que um dia a gente possa habitar na presença de Deus. Lembrem-se, o Senhor não aceita o pecado com o mínimo de tolerância. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí então, ele fala no versículo 16, este habitará nas alturas,
As fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão se lhe dá, as águas são certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Então essa expressão rocha se refere ao Salvador. A expressão pão se refere ao pão do sacramento e ao pão da vida, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. As águas se referem também às águas do sacramento, que nós renovamos os convênios, com a qual nós renovamos os convênios toda semana juntamente com o pão. E não faltará a essas pessoas, no devido tempo, nada que lhes seja necessário para a sua subsistência. A esses será dado o privilégio de ver o rei na sua formosura. Nós sabemos que os que habitarem no reino celestial, no mais alto grau de glória, terão o privilégio de ver a face de Deus, de ver a sua majestade, a sua grandeza, a sua glória, plena glória, e vão ter o desejo de ser como ele. E o importante, como nos ensina a seção 76, eles verão como são vistos, pois obterão a mesma glória. Então isso é um privilégio maravilhoso. Enfim, eu queria que nós pudéssemos ir agora para a parte final do nosso estudo, para que a gente possa ter uma compreensão de algo que ocorrerá nos últimos dias, né? O versículo número 20, diz assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, quieta habitação, tenda que não será derrubada, cujas estacas nunca serão arrancadas e de cujas cordas nenhuma se quebrará. Então esse versículo aqui, que é o versículo número 20, ele está falando de Sião como sendo uma cidade de solenidade e de paz, ou talvez de assembleias solenes. Jerusalém será uma habitação tranquila, uma cidade que testemunhou muitas guerras, muito derramamento de sangue. Será uma cidade pacífica, quando o Senhor reinar como nosso rei. Um tabernáculo, ou habitação, como ele fala aqui, não será derrubado. Isto se refere ao tabernáculo de Moisés, que era um templo portátil. Vocês sabem, foi o primeiro templo portátil criado, né? E que os israelitas conduziam à medida em que eles se deslocavam pelo deserto. Ele menciona que ele tinha estacas e cordas. Vocês lembram que saíam umas cordas e aí as estacas eram firmadas no chão, né? Elas eram paus ou postes fincados, cordas que ligavam esse tabernáculo às estacas. Tanto as estacas quanto as cordas sustentavam o tabernáculo. O versículo inteiro fala da Sião dos últimos dias e nos informa que os nossos templos, os templos do Senhor dos últimos dias, serão cercados e sustentados pelas estacas de Sião, que são locais de reunião do povo do Senhor. Assim como as estacas e cordas de uma tenda servem para sustentá-la durante uma tempestade, contra a ira, na verdade, né? Quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Doutrina e Convênios 115:6, ele fala sobre isso. A frase "um tabernáculo não será desmontado" contrasta com esse tabernáculo portátil que Moisés conduzia naquela época, que teve que ser várias vezes desmontado e novamente construído. E aí assim por diante. E Jerusalém, na segunda vinda, será um lugar permanente e eterno. Uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, eu assisti recentemente uma entrevista de um membro da Presidência Diária, quando foi perguntada a ele por que os templos estavam chegando cada vez mais perto de nós, né? Ou seja, nós estávamos vendo templos cada vez mais próximos de nós. Toda a conferência o profeta anuncia um número de templos gigantesco, né? E isso traz muita felicidade para nós. A gente vibra de alegria por causa dos templos. E ele respondeu uma coisa, depois de ter falado dos males que tomam conta da nossa sociedade, ele falou: os templos chegam mais próximo, para que nós tenhamos uma ajuda muito grande
contra os males, para enfraquecer o mal que nos cerca e que está fazendo de tudo para tomar conta da nossa sociedade, né? Então, eu quero convidar cada um de nós que está aqui hoje, primeiro, a ser gratos a Deus por um tempo. Segundo, por podermos desfrutar das bênçãos e privilégios que nós temos ao entrar nestas casas santas e ali participarmos das ordenanças de salvação. O mundo não conhece essas ordenanças, mas elas são vitais para que um dia a gente possa voltar à presença de Deus. Então, essa é a razão. Nossas estacas são locais de refúgio. Elas cercam o templo. Cada templo tem um número de estacas X que desse templo participa. E a ideia é que os santos, ao irem lá, possam ser investidos com o poder do alto, receber mais compreensão e saírem dali armados com o poder de Deus para combater o mal que os cerca. Que o Senhor possa nos abençoar a compreender isso cada vez mais, tá ok? Enfim, irmãos, ele fala então desse estabelecimento de Sião nos últimos dias. Versículo 21, por exemplo, ele diz: mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas será. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, né? Então, isso significa uma metáfora na qual o Senhor mostra que nos fornece as águas da vida. Ele fala de abundância de água, rios e córregos largos disponíveis para aqueles que desejam participar. Então, o Senhor está convidando o povo para participar da sua salvação. Onde não haverá nenhum navio, né? Navio majestoso, diz uma das versões. Nos tempos antigos, navios de guerra transportavam exércitos. Esses navios eram muitas vezes movidos por escravos, e nas viagens de volta à pátria, essas galés ou navios eram muitas vezes carregadas de despojos e cativos. Isaías afirma que tais navios não passarão pelos largos rios e córregos, indicando que o Senhor protegerá aqueles que tiverem acesso a ele. Isso é muito importante. No 22, ele então reafirma que Cristo é o nosso juiz e nós não precisamos temer os seus julgamentos. Nós precisamos ser retos e limpos e ele vai ser um juiz perfeito e justo em todas as coisas para conosco, tá ok? Enfim, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nos ajudar a edificar o seu reino com majestade, com poder, com retidão. E assim prosperaremos e também aqueles que nos cercam. Tenham uma excelente semana e que o Senhor possa utilizá-los em suas mãos para realizar uma grande obra. Um grande abraço a todos e uma designação antes que eu me esqueça. Eu queria que vocês estudassem o capítulo 35, o 37, porque o 36 nós já vimos todo o conteúdo dele em capítulos anteriores, e o 38. Então nós vamos ver o 35, 37 e o 38. Comunico a vocês também que perderam os vídeos anteriores, que na descrição deste vídeo de hoje vocês encontrarão os 7 links dos vídeos anteriores. Aproveitem, porque vocês vão apreciar muito e vão enriquecer o seu conhecimento. Um grande abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana.